Boa noite, bem-vindos à primeira sessão do Ler Olhos nos Olhos, uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras. Fiquem desse lado para uma conversa com João Tordo e moderação de Tito Couto. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos então a esta iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras. Oeiras Ler Olhos nos Olhos é um encontro semanal com escritores lusófonos que nos vai levar até meados de dezembro. Temos aqui encontro marcado todas as semanas para uma conversa online com um autor de língua portuguesa e nós não poderíamos começar melhor esta iniciativa do que ter o João Tordo, não porque é o João Tordo, que isso não é importante ele ser o João Tordo, mas porque escreveu um livro que eu acho que pode ser um guia extraordinário para estas conversas e lançar uma série de pistas para os diálogos que vamos estabelecer com os autores que por aqui vão passando. O livro chama-se Manual de Sobrevivência de um Escritor, ou O Pouco que Sei sobre Aquilo que Faço, uma edição da Companhia das Letras, e que pode parecer que é um manual sobre como escrever ou como se tornar um escritor, mas é muito mais do que isso. É um dos livros que, sendo eu um leitor muito interessado por livros sobre livros e sobre escritores, este é um livro muito honesto, muito sincero sobre o que é a vida de um escritor, sobre os desafios que se colocam ao escritor, seja a questão da sobrevivência, seja a questão do relacionamento com o editor, seja o que é ter um agente literário, o que é fazer o circuito dos festivais literários em Portugal e no estrangeiro, seja o que é o lidar com o fracasso, o lidar com a inveja. É um retrato muito, muito, muito sólido, muito vivido, com muitas notas de experiências de outros escritores que o João foi recolhendo, quase certeza, ao longo de muitas leituras de livros sobre esses autores, e é um sumário do que é esta vida de ser escritor, que não é uma vida fácil, tem uma patina de glamour muito, muito acentuada, há aqui muitos brilhos, mas depois a essência é algo completamente diferente. Deixar só duas notas sobre o João. Toda a gente o conhece, nasceu em 75, em 2009 ganhou o prémio José Saramago, já foi finalista de uma série de prémios, prémios esses que ele com certeza vai ganhar nos próximos anos, não há outra forma de ser de outra maneira, e está traduzido numa série de países: França, Itália, Alemanha, Brasil, Hungria, Espanha, Argentina, México e Uruguai, e o último romance que publicou foi a sua estreia no Thriller com A Noite em que o Verão Acabou. Boa noite, João, tudo bem contigo? Olá, boa noite, Tito. Tudo bem, obrigado. Estou aqui Olha, cheio de glamour, como podes ver. exatamente. Este ia começar exatamente por te perguntar qual foi este impulso para escrever este manual, e fazê-lo em jeito de provocação. Tu quiseste resolver uma série de perguntas que te devem fazer vezes sem conta, e tu dizeres: vou responder essas perguntas todas de uma vez só num livro e não tenho mais que tratar do assunto, e portanto quem quiser saber o que é que eu penso sobre este ofício, sobre o que é escrever, o que é ser um escritor, lê isto e escusa de me fazer mais perguntas, e além do mais ainda ganhas dinheiro com isso, portanto é um dois em um. Foi este Sim. impulso. Olha, pois já boa noite a todos os que nos estão a ver, que eu não sei quantos são. Estas coisas são sempre engraçadas, estamos aqui no mundo virtual. Mas e obrigado pela moderação e a vocês todos por estas coisas que são muito importantes nestes tempos, não é? E também o município de Oeiras. Não foi bem um impulso. Eu normalmente não preciso de muito para escrever um livro, preciso de
basta um desafio, às vezes, uma imagem, uma coisa qualquer que me desperta a atenção e a minha cabeça começa a funcionar nesse sentido. Este foi o livro menos impulsivo de todos, porque eu comecei a pensar nele em 2013, 2014, depois de escrever a biografia involuntária dos amantes, e percebi rapidamente que me faltava tempo, faltava-me anos deste ofício, faltava-me experiência, enfim, faltava-me uma série de coisas. Então fui tomando notas, assim, ao longo do tempo, como tu referiste, não só sobre aquilo que eu fazia, mas muito sobre outros escritores, não é? Eu acho que neste livro refiro pelo menos uma centena e meia deles estão para aqui, não é? Entre portugueses e estrangeiros. Um, e portanto foram essas notas que depois me levaram a pensar, ok, isso e também o facto de dar informação há coisa de 12 anos, também fui tirando muitas notas durante esses cursos e fui aprendendo muito com os meus alunos ou formandos. Essa coisa das perguntas é gira, porque este livro é uma espécie de resposta a essas perguntas que se foram repetindo ao longo dos últimos 17 anos, que são quase sempre as mesmas, eu percebo que sejam. Porque é que escreve? Como é que se ganha dinheiro a escrever? Ou se você ganha a vida a escrever, que é uma pergunta que me fazem muitas vezes. De onde é que vêm as ideias? Bom, então o livro é uma tentativa de responder a estas perguntas, que são tantas vezes repetidas, e depois eu fui acrescentando as minhas próprias ideias, porque achei que era importante falar deste ofício, falar da parte técnica, obviamente, e há muitos capítulos que são sobre a estrutura e sobre a forma, e recuamos até Aristóteles, depois avançamos até Dostoiévski, depois vamos até Saramago, depois recuamos outra vez até o Stendhal, enfim, damos umas voltas aí pelos meandros das várias formas literárias. Mas também, e o mais importante, foi escrever uma coisa que fosse... Eu uma vez, há coisa de 15 anos, li um livro do Stephen King, que nós já falámos uma vez os dois, que se chama On Writing, que em português acho que se chama Escrever, mas creio que não está em publicação. Acabou de ser lançado em Portugal. Ok, sim, foi o Rui Coceiro, não é? Sim, através da Contraponto depois. O livro tinha uma edição antiga em português e eu depois li em inglês. E é um livro muito interessante, porquê? Porque o Stephen King, que é o mais insuspeito deles todos, porque é um escritor ainda por cima que escreve género muitas vezes, não é propriamente uma literatura muito íntima nesse sentido. É estranho como é que esse livro do Stephen King é tão íntimo, em que ele conta a sua vida de escritor e tudo o que o levou a escrever, mas de um modo muito, muito íntimo e visceral, não é? Até conta a certa altura que ao fim dos primeiros 10 anos de escritas estava completamente agarrado ao álcool e às drogas, e foi a mulher que teve que ir com os amigos lá à cave dele fazer uma intervenção e atirarem as garrafas fora e os pacotes de droga que ele tinha. E quando eu li isto pensei, bem, este homem está aqui a expor-se desta maneira que não é muito comum, não é? E depois fui lendo outras obras de outros escritores americanos e ingleses. Os anglo-saxónicos têm mais este género, gostam mais deste género que eles chamam memoir, não é? Tipo a memória, não é? E achei muito interessante a maneira como eles o faziam, como ao mesmo tempo que transmitiam essa sabedoria que têm da escrita, porque a sabedoria só se adquire com o tempo e com a experiência, também mostravam esse lado íntimo da sua relação com esse ofício. E pronto, eu quis fazer isso, quis mostrar esse lado íntimo, e por isso o livro, em vez de ser um livro só sobre técnica, ou sobre literatura, ou sobre a arte de escrever, é um livro sobre tudo o que está... É sobre isso, mas é também sobre tudo o que está à volta, sobre, como tu dizias, a inveja, o sucesso, o fracasso, o dinheiro, a edição, os agentes, como é que se chega lá, como é que não se chega lá, o que esta profissão pode fazer à nossa vida, né? O que é que isto pode fazer de nós. Nesse sentido, eu acho que escrever e viver são muito intercambiáveis. Não é possível ter-se um ofício destes e a nossa vida não ser profundamente afetada por isso, e portanto o livro é sobre isso. E tem uma carga de exposição pessoal também significativa. Não tanta como o Stephen King. Acho que consegui resguardar um bocadinho mais, mas pronto. Não te furtas a expor-te neste livro. Foi uma exposição fácil de assumir,
ou foi algo que tu ponderaste muito bem, devo ou não falar nestes assuntos, devo ou não levar esta história até este limite? Foi as duas coisas. A primeira versão do livro foi muito cortada e editada em conversas que fui tendo com a Clara Capitão, a editora, e eu e a Clara fomos conversando e ela foi-me sugerindo algumas coisas, porque a primeira versão do livro era mais crua, era mais dura. E eu percebi às tantas que se calhar era uma boa ideia, até porque não tem um público, este livro não é só para o meu público habitual, é para todo o público que se interessa por este meandro da escrita, e é muita gente, não é? Eu desde que publiquei o livro, pá, não te sei dizer, mas recebo dezenas de mensagens todos os dias de pessoas que leram, que querem escrever, que não sei o quê, e eu não consigo dar vazão, porque tenho que fazer o meu trabalho, não consigo passar o dia todo a responder a mensagens, infelizmente, mas fico muito contente que as pessoas tenham aderido tanto a isto e tenham tanto interesse por esta questão do que é um escritor e como é que vive um escritor e o que é que ele faz e porque é que faz e etc. Mas a primeira versão do livro era muito mais crua, mas ainda bem que eu trabalho sempre com uma editora na qual confio muito, porque acho que esta versão é a versão mais adequada àquilo que eu queria fazer. Um, eu acho que isto não acabou aqui, ou seja, tenho ficaram vários capítulos de fora, ficaram muitas ideias que eu não desenvolvi porque não queria fazer um livro grande, queria fazer um livro relativamente recente, tem 230 páginas, bem, um livro que se lesse com alguma rapidez e que fosse uma primeira porta de entrada neste mundo. Até porque nós contamos que tu tenhas ainda muitos anos de ofício pela frente e, portanto, vais acumular ainda mais experiência, mais história. Pois, Portanto, espero que sim. este livro pode e deve ter uma continuação com uma revisitação, passados mais uns quantos anos, sobre o que tu aqui escreves, e tu vais confrontando também aquilo que tu eras enquanto miúdo, que escrevia umas histórias que andavam entre a ficção científica e a banda desenhada, e o Sim. escritor que tu és hoje. Olhando para esse miúdo que escrevia ficção científica e coisas ali perto do universo da banda Sim, desenhada. até aparece uma imagem no livro às tantas, não é? Exatamente. De uma coisa que eu fazia quando tinha 7 anos. Se falasses com esse miúdo, o que é que tu, com a experiência que tens hoje, lhe dizias? Olha, queres ser escritor? Vais ser escritor, mas para te poupar aqui alguns tropeções, pá, Aham. este é o segredo que eu te vou deixar para tu evitares um grande trambolhão. Pois, parece aquela canção de uma banda em que o Rod Stewart cantava, que era os The Faces, e há uma canção que é qualquer coisa do género, quem me dera saber o que sei hoje quando era mais novo, não é? E, bem, isso não existe, não é? Pronto, mas percebo a tua pergunta. Eu acho que se calhar teria dito ao meu eu mais jovem, pá, para ter mais calma e para ter mais paciência, porque houve ali uma altura em que, eu falo disso no livro, entre o meu primeiro livro e o segundo, em que foi um momento bastante complicado da minha vida, porque eu sabia muito bem o que queria fazer e ao mesmo tempo não tinha tempo para o fazer, porque tinha um trabalho das 9 às 5. Eu às vezes digo que porque tinha um emprego, mas eu tenho um emprego. Sou empregado por mim próprio, enfim, mas às vezes parece que não tenho emprego, o que é estranho, porque eu farto de trabalhar ainda por cima, mas enfim. Ahm, mas teria dito para ter mais calma na transição do primeiro para o segundo livro, que é uma transição muito complicada para todos os escritores com quem eu falo, eh, e sobretudo para nos períodos em que a coisa parece ter entrado no marasmo, não forçar. E eu senti ali alguns entre o quarto e o quinto livro e o sexto, houve ali momentos bastante complicados em que eu senti que já estava um bocado já estava a gastar a gasolina toda que tinha, mais a que não tinha, e precisava de fazer uma pausa e não fiz, e pronto. Pronto, acho que se desse algum conselho seria mais no sentido de ter mais calma, que as coisas vão de chegar com o tempo, etc. Mas pronto, como quando se tem 20 e tal anos ou 30, nós temos muita pressa, não é?
Então parece que as coisas se encarrilam. A ansiedade é qualquer coisa que está muito presente, E há um capítulo chamado Ansiedade neste livro, aliás. Sim. está muito presente e que muitas das vezes é o grande inimigo dos escritores, mas sejam eles jovens, sejam consagrados, porque a questão da ansiedade está sempre presente. Cada vez que há um livro novo, parece que se recomeça tudo do zero e há tudo para provar e há tudo para lutar por esse livro. Muitas das vezes essa ansiedade é inimiga do próprio autor. Tu sentes. Sim. Sim, eu acho que a partir de uma certa altura da tua carreira ou deste ofício começa a ser menos preocupante. Porquê? Porque já tens mais experiência e, portanto, já conheces os caminhos que não te servem, não é? Eu de tantas vezes percorrer caminhos que não me serviam, aliás, tenho uma pasta aqui no computador que é a prova desses caminhos, que são os livros inacabados. Não são um nem dois, são meia dúzia. E alguns com 200 e muitas páginas, 300 páginas, etc. Que são experiências, são coisas caminhos para onde eu fui indo durante estes 16 ou 17 anos de livros, e que não serviram, pronto, foram acidentes de percurso absolutamente fundamentais para eu chegar onde estou agora. Sem esses acidentes eu não teria percebido o que é que não me convém fazer, onde é que eu não me sinto tão bem. Pronto, e portanto isso é muito importante eu acho que grande parte deste ofício é uma pessoa aprender a errar. E aprender a errar sem se chicotear muito. O que é muito difícil, quando se tem 20 e tal anos ou 30, é muito difícil. Aos 44, pronto, já não me bato tanto, já não me castigo tanto, quando as coisas não correm tão bem, mas um escritor é tendencialmente um indivíduo obsessivo e perfeccionista, pelo menos aqueles que eu conheço são quase todos, e isso produz uma certa dose de sofrimento na sua relação com a obra. E ao fim e ao cabo, os demónios nunca desaparecem. Tu tornas-te a melhor domador desses demónios e já sabes controlá-los melhor. Eles estão sempre. Isso é uma boa metáfora. Acho que ainda é mais do que isso. Eu ia mais longe. Eu acho que tornas-te um tipo que os deixa entrar na tua casa e convidas e eles ficam aqui sentados e tal. E conforme fazes isso, eles vão se apaziguando. Quando chega a ansiedade hoje em dia sobre o próximo livro, como tu dizias agora, os escritores, tal como os jornalistas, são tão bons como o seu último livro, não é? E portanto há sempre essa coisa de o próximo livro. Será que é bom? Será que não é bom? Será que vai vender? Será que não vai vender? E ao deixar que essa ansiedade tome conta, uma pessoa às vezes perde a noção do que está a fazer, não é? E muitas vezes o convite é deixar que essa ansiedade, esse tal demónio, entre e esteja aqui. Uma pessoa percebe, pronto, ok, eu estou ansioso, eu já fiz isto tantas vezes, mas pronto, a ansiedade volta. Mas ter alguma compaixão também com a situação e com o facto de este ser um ofício muito estranho, que requer circunstâncias muito particulares e que são muito contraintuitivas no nosso tempo. Não é? O tempo de um escritor hoje em dia não tem nada a ver com o tempo do mundo. Eu sinto quando estou a escrever que ando em contraciclo. Anda toda a gente a uma velocidade enorme à minha volta e eu estou ali parado a escrever. É estranhíssimo. Olha, nós não deixamos entrar demónios em nossa casa, pelo menos nesta hora, mas deixamos entrar espectadores desta conversa que vão colocando questões. Eu já deixo o desafio, vão lançando questões que elas vão chegando aqui até mim para introduzir na nossa conversa. Fazer aqui já um primeiro desvio. A Paula Antão pergunta-te: e escrever para cinema e televisão? Se é uma coisa que tu gostas e se gostarias de fazer mais? Obrigado, Paula, pela pergunta. Sim, eu faço algumas vezes. Neste momento, por acaso, estou a escrever para a televisão. Estou a trabalhar numa série para a RTP que só vai ser filmada agora durante o outono. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, sobretudo quando faço com pessoas que gosto. E neste caso, estou a trabalhar com dois bons amigos, dois grandes amigos, aliás, e está a ser uma experiência engraçada. Já tínhamos feito uma série há 3 anos para a RTP também e gosto muito. Tenho mais facilidade nos livros, obviamente, porque é um meio no qual eu me sinto muito mais em casa, e no guionismo às vezes sinto que ainda estou muito a aprender ainda e que
Bom, e nos livros também sinto, mas porque o faço muito mais, não é? Porque escrevo muito mais prosa do que guião, sinto muito mais à vontade e sinto mais que estou em casa, não é? E no guião sinto sempre que estou ali um bocadinho fora do meu lugar mais confortável, mas também gosto muito. Mas agora os projetos em Portugal, preci- eu preciso me interessar por eles, não é? Acho que não vou pôr-me a escrever guião nesta altura do campeonato só por escrever. Portanto, se for um projeto interessante, tenho todo o prazer em fazê-lo, claro. É curioso que quando tu apareces, tu apareces num momento em que há um conjunto de jovens autores que começam a publicar, na altura na Temas e Debates com a Maria do Rosário Pedreira. Com o Rosário, sim. Tu, o Walter, a Filipa Melo O e Peixoto? o Peixoto também. E nesse momento vivemos um bocadinho a febre do jovem autor, toda a gente queria encontrar, como se diz na música, next big thing, qual é que é o e, e tu muitas das vezes eras alvo de um daqueles elogios que aleija, diziam que a tua escrita era muito cinematográfica. Um autor muito cinematográfico. Que é Sim, uma forma de. Parece um elogio, mas mas é não também é. dizer isto não é bem literatura, isto é outra coisa. Havia essa É, coisa. Sim. como é que tu viveste com esses elogios que alejam? Disfarçados. Sim. Olha, eu tenho uma relação tão pacificada com isso hoje em dia que até me rio imenso, porque acho mesmo que acho mesmo que eu aprendi da maneira mais difícil, que foi durante muitos anos. Eu li sobretudo literatura importada, porque não vivia em Portugal. Estive fora de Portugal cerca de 6 anos e antes disso já estudava a língua inglesa e estudava autores ingleses e americanos portanto, aprendi muito durante o tempo da minha formação académica. Foi quase toda feita com autores que são eminentemente storytellers, não é? Quer dizer, contadores de histórias. Portanto, aprendi muito a minha formação assim. Depois, com o passar do tempo e com a idade, fui-me afastando um bocadinho desse ímpeto inicial e fui aprofundando outras coisas, como a forma, a linguagem. Hoje em dia acho que escrevo muito melhor do que escrevia há 15 anos, mas isso é normal também, porque as pessoas evoluem, não é? Mas acho que fui sempre, fiquei rotulado aí como uma espécie de, não sei, como se o facto de escrever para contar alguma coisa e para escrever com uma história em mente fosse quase um pecado, não é? E depois percebi que havia há toda uma há todo um establishment literário em Portugal que olha muito para a literatura ainda como uma coisa que tem que ser difícil, que tem que causar dificuldade, sobretudo quando se lê, que tem que ser quase em que o escritor tem que ser mais inteligente do que o leitor. Eu acho que isso é uma coisa que me desagrada imenso, porque eu quando leio, mesmo que leia livros de autores que são profundamente literários, como José Saramago, por exemplo, eu nunca sinto que o José Saramago se está a fazer de mais inteligente. Acho sempre que ele tem aquela voz muito própria, que já agora há esta ideia de que o José Saramago um dia acordou e de repente começou a escrever assim. Quer dizer, quando se olha para a história de José Saramago, o primeiro romance dele foi publicado em 47, depois passou uma data de anos sem publicar, porque esteve a desenvolver o seu estilo, e portanto aquilo é o resultado de décadas de trabalho. Décadas de trabalho. Ele não começa a escrever assim, ele progressivamente vai ganhando aquela voz, que é o que um escritor faz, ao fim de 10 anos, 20 anos, 30, começa a ganhar a sua voz muito própria. Ora, o José Saramago, para muitas pessoas, é um escritor talvez exigente, de um ponto de vista literário até. Para mim é muito simples. Aquilo para mim é muito simples, porque eu percebo aquela linguagem, porque eu sinto sempre que ele não está a tentar ser mais inteligente que eu. E isso foi uma das lições que eu fui aprendendo, não só com o Saramago, mas com muitos dos autores que eu gostava, é não estarmos em esperto. Não precisas de estar a mostrar que sabes escrever. Não precisas de usar palavras difíceis para, para te salientares. Conta aquilo que tens a contar, tenta fazê-lo com as melhores palavras possíveis para
passar a maior emoção possível. E Sim. esse foi sempre a minha tentativa. E, portanto, como talvez eu não procurasse tanto essa coisa da forma e da linguagem, etc., pronto, fui posto um bocadinho assim num saco durante algum tempo de um tipo que contava histórias, um storyteller, mas eu acho que os meus livros são muito mais do que isso. É curioso porque vou trazer aqui uma frase que eu acho muita graça. Há escritores que, e fazendo aqui um paralelismo muito mundano com o futebol, por norma, há muitos intelectuais que não gostam dessa, que é aquele jogador que está a fazer fintas, mas sem ir a lado nenhum. É só por mostrar a técnica. Vejam aquilo que eu sou capaz de fazer, mas Claro. sem nunca pensar no resultado, na eficácia do que está a fazer. E o Luís Pacheco referia-se a esses escritores como escritores que escrevem como quem nos cospe na cara. Porque Pois. é essa coisa de esfregar na cara o talento, Pois. a finta. Vejam o que eu sou capaz de fazer, mas sem perceber que utilidade é que isso tem na história que estão a contar. E perdem-se muito por aí. Olha, temos mais uma E um pergunta. dos exercícios mais complicados de fazer, aliás, quando se trabalha nisto profissionalmente, não é? E quando se trabalha com editores, o exercício mais difícil de fazer é cortar. Claro. Olha, nem de propósito. Cortar, sim. Temos aqui uma pergunta do Paulo Pereira que vai muito ao encontro do que estamos aqui a falar. Diz o Paulo Pereira, boa noite a todos, obrigado pela iniciativa, e deixa duas perguntas. Ele já leu o livro e pergunta até que ponto se corre o risco de a intervenção de um editor exercer um efeito contrário ao que se pretende para o resultado final. Ou seja, a intervenção do editor desviar daquilo que tu pretendes no livro. Obrigado, Paulo. Pode acontecer, sim, e houve casos assim. Eu no livro acho que falo do caso do Carver e do Gordon Lish, que era um editor americano que editou não só o Carver, mas muitos escritores dessa época, e com o Carver a intervenção foi de facto brutal, porque o Gordon Lish dizia-se que lhe cortava cerca de 50% das palavras que ele punha na página, e o Carver revoltava-se muito e zangava-se e dizia que ele mutilava os seus textos. Agora, em Portugal nós temos um bocadinho a tradição contrária, que é, temos a tradição do editor que mal toca no texto. Vê umas gralhas aqui, ali, etc. Não sei o quê. E isto só serve para mim, obviamente, porque acho que não há fórmulas, cada pessoa sabe o que é que lhe serve melhor. Para mim sempre me serviram editoras que fossem um bocadinho mais intervenientes. Porquê? Porque eu gosto que me metam as unhas no texto e gosto que mexam e gosto que me façam sugestões e gosto que me desafiem, porque tenho a certeza porque sinto que o texto fica melhor. Claro que há uma certa altura em que às vezes os editores, que são seres humanos como nós, como todos nós, têm defeitos de caráter, são imperfeitos e têm qualidades também. E há uma certa altura em que nós temos que perceber qual é o limite ou qual é a barreira que não deixamos que ninguém passe, não é? E eu sei qual é essa barreira comigo, pronto, sei que há certas coisas que devem ficar lá porque são aquelas que eu acho mesmo que devem. Depois, eh, parece-me que há várias fases. Na fase inicial, em que não se publicou ainda, em que se ainda tem pouca experiência de escrita, eu acho que se deve deixar que o editor entre um pouco mais e procurar um editor que seja interveniente e que seja ativo nesse sentido. Ao fim de 10 anos, 15 anos, 20 anos disto, pronto, já temos mais alguma experiência e já sabemos auto-editar-nos de certa maneira e, portanto, já carecemos menos dessa intervenção, mas é como tudo, quer dizer, quando uma pessoa aprende a tocar piano, não é? Começa com um professor de piano que basicamente mostra tudo, não é? Mostra-nos como é, e depois ao fim de 10 anos, se calhar já não precisa de um professor que seja tão interventivo, se calhar precisa de alguém que esteja ali ao lado e vá fazendo umas correções, é igual. É exatamente a mesma coisa. O Paulo faz uma pergunta, eu já sei qual vai ser a tua resposta, porque já falamos sobre isto, que é sobre as vantagens de existir uma rivalidade entre escritores, uma rivalidade sã, claro, entre escritores, até que ponto é que isso gera aqui um mecanismo de superação? Ou seja, o facto de teres grandes escritores na tua geração ao teu lado
te fazem trabalhar mais e subir patamar atrás de patamar e melhorares aquilo que tu fazes, o teu ofício? Olha, eu vou tentar ser o mais sincero possível. Eu hoje em dia penso muito pouco nisso, no sentido em que também porque pensei muito nessas coisas durante muito tempo, percebi o sofrimento que traz uma pessoa estar a comparar-se com os outros e estar constantemente a pensar que os outros são melhores ou que são piores, ou que vendem mais livros, ou que são mais conhecidos, ou que etc, etc. Eu falo disso no livro, aliás, num capítulo que se chama A Inveja, né? E eu, como todos os seres humanos, sentia e sinto às vezes, obviamente, sobretudo quando acontecem aqueles casos em que de repente há um escritor que vem de parte nenhuma e tem um sucesso enorme e com um livro vende mais do que tu com 5 ou 6 e pronto, e tu pensas, epá, e tal, injusto, e tu, pronto, epá, mas tudo bem, a vida é assim, não é? Essas coisas acontecem. Hum, mas eu acho que essa coisa da competitividade tem que se lhe diga, porque eu durante muitos anos olhava para os meus conterrâneos, não é? Com uma certa dose de, por um lado, alegria, sim, porque via que a minha geração de facto era muito forte e não sei que se vai repetir-se tão cedo, não sei qual, a última talvez a última assim tão forte talvez tenha sido a do Saramago, o Lobo Antunes, o José Cardoso Pires, etc. E agora volta a acontecer na transição do século, não é? Agora não sei quando é que vai aparecer outra, por enquanto ainda não tem aparecido, mas havia ali uma certa dose eu sentia às tantas epá, eu vou dizer isto, mas não vai ficar nada bem, mas eu queria ser o melhor romancista da minha geração. Queria ser mesmo. Isso é ótimo. Sim, epá, mas é um desejo que tem a ver, que tem algo de comparativo, que é a parte que eu não gosto, porque eu não quero ser melhor, pá, tipo, hoje em dia eu não quero ser melhor que ninguém, mas ao mesmo tempo senti durante muitos anos que isso me moveu. Essa coisa de talvez talvez o José Manel seja o melhor contista, talvez o Rui Pedro seja o melhor poeta, talvez a Joana seja melhor enfim, no outro género qualquer, mas eu vou ser o melhor romancista. Isso durante anos e anos moveu. Até que cheguei a um ponto em que percebi que não tenho nada a provar, nem a mim próprio, nem aos outros. E no livro eu digo isso mesmo, quer dizer, se tu achas que tens alguma coisa a provar, só tens a provar aos leitores. São aqueles que ficam contigo quando o broá todo e as luzes e a ribalta, o glamour, etc., desaparece, não é? Porque desaparece sempre, mesmo que ganhes uma série de prémios, haverá sempre um momento em que as coisas tipo, acalmam e aparecem outras vozes, etc. Quem fica contigo são os leitores. E isso foi uma coisa que eu percebi por volta dos 40 anos e a partir desse momento deixei de querer ser melhor do que qualquer outra pessoa. Comecei a pensar, sim, eu tenho uma dívida de gratidão e essa dívida é com os leitores. Tentas hoje ser o melhor escritor que consegues ser, e isso é o que Sim, já não é mau. é ótimo. Já não Olha, é nada mau. vamos a mais uma pergunta. A Mónica Tá bem. Lopes traz aqui um assunto que é inevitável. O confinamento foi um período ótimo para o processo da escrita criativa, ou as notícias terríveis e a tensão gerada dificultam o fluir da escrita, da imaginação? Obrigado à tua Maria, Mónica, obrigado. Hum, sim, olha, foi um período para mim muito, muito fértil, mas porque eu nos últimos anos já vinha praticando um bocadinho uma espécie de. Eu durante anos e anos tive uma existência nómada, não é? E quando cheguei ali aos 40 comecei a perceber, epá, eu se quero escrever os livros que penso que posso escrever, eu preciso de algo de ser um bocadinho mais sedentário.
E portanto comecei a fazer uma coisa que nunca fazia, que era recusar convites, ou dizer que não, ou arranjar tempo, né? Tempo para mim e tempo para escrever. Mais tempo do que aquele que tinha. Houve ali um período entre ter recebido o prémio Saramago e depois uma sessão de finalista de prémios, etc., que também te dão muita exposição, e portanto durante 5 ou 6 anos eu não parei, andei para todo lado, 5 ou 6 anos, não mais, aliás, 2008, 2009 até 2014, 15, e nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, fui encontrando de novo esse sossego e esse sítio só meu, e que eu não deixo que seja permeável por outras coisas, não é? E quando entrei em confinamento, já estava de certo modo muito habituado a esse lugar, e então para mim foi muito fácil transitar de estar em casa a escrever para estar em casa a escrever. Não sei se me faz entender. Portanto, não foi muito difícil, mas o que é quase contra a corrente, porque quando tu vais ver as agendas dos escritores, pronto, enfim, mais conhecidos hoje em dia, são agendas loucas, mas loucas, não é? Totalmente loucas. Tu passas 9 meses por ano em viagem, quer dizer, e para mim às tantas deixou de fazer sentido ter esse tipo de vida tão intensa, porque isso fere a escrita. Eu, Fere a eu, escrita. eu há 8 anos que trabalho em casa, e então, quando foi declarado o estado de emergência, havia um meme que resume um bocadinho isto que tu disseste e Sim. que eu senti como muito para mim, que é, tu percebes que és antissocial quando é decretado um estado de emergência e o teu cotidiano não muda grande coisa. Exato. Exato, e havia um escritor inglês que disse uma coisa engraçada também, pá, não sei se foi o Julian Barnes que disse uma coisa qualquer do género, as pessoas estão agora a ser obrigadas a fazer aquilo que eu faço todos os dias, sem ninguém me obrigar. Eu acho que também é muito inteligente. Olha, Mas tu próprio sentiste isto na pele, enquanto agente literário, andaste a viajar pelo mundo inteiro e sabes o cansaço que isso provoca, não é? sim, e eu e o Paulo Ferreira, com quem trabalho já há muito tempo nesta parte do agenciamento, houve há 3 anos, no fim de uma série de viagens absurdas, estávamos tão cansados que escrevemos um texto, publicamos num site chamado eu Leio em Casa, que Uhum. então tu queres ser um agente Eu li esse texto, sim, achei muita com graça. 100 pontos, e aquilo foi escrito num momento de absoluta fúria Claro. do cansaço que é da frustração associada a este trabalho, e depois de chegares a casa e teres os amigos a dizer, eu gostava era de ter a tua vida. Eu adoro essa questão, a tua vida é ótimo, sim. Viajas muito, eu disse, olha, tu É. tens noção que a minha última viagem com o Paulo também foi uma coisa insana. Nós saímos de Lisboa, fomos a Marrocos, de Marrocos fomos a São Paulo fomos ao Panamá, do Panamá à Cidade do México, da Cidade do México a Guadalajara, e depois, não satisfeito, fizemos exatamente a mesma viagem ao contrário. Oh, Foram meu Deus. 37 horas a viajar e ficamos esgotados, e portanto essa história do glamour e das viagens, as pessoas não É, sabem o que se pena. Olha, vamos a 2 perguntas, agora de claro. enfiada. A primeira é do Wellington Vieira, que pergunta: todo escritor precisa de um editor ideal, e como é que tu encontraste a tua editora ideal? E depois a Daniela Pereira pergunta, e olha, isto é interessante, o que é que um escritor faz para espairecer a mente? Hum. Em relação à pergunta do Wellington, eu tive alguma sorte. Eu quando tinha o primeiro livro escrito em 2001, acabei por. Nessa altura eu vivia nos Estados Unidos, e lembro-me que o José Luís Peixoto, que tinha publicado o seu primeiro romance há pouco tempo, foi numa visita aos Estados Unidos, e eu falei com ele. Nessa altura eu tinha uma cadeira na faculdade que era uma cadeira de tradução literária, e eu traduzi um conto do José Luís muito, muito engraçado, que se chamava O Cadáver de James Joyce, e traduzi o conto, conheci o Zé Luís,
e disse-lhe que tinha um romance e ele não sei se o leu ou não, mas sei que o trouxe para Lisboa e entregou à editora, que era a Rosário Pedreira, que nós já falámos. E passaram-se meses, passaram-se pá, 6 meses, e eu achei que nunca mais ia ouvir nada e, portanto, já tinha desistido às tantas, porque já tinha enviado o livro para tanto lado e não tinha recebido resposta. Já estava a escrever outro até, pronto. E recebi uma resposta de repente, quando estava prestes a voltar para Portugal, e foi assim que depois encontrei a Rosário, e foi um acaso, porque eu não sabia que a Rosário Pedreira era a pessoa que estava a editar os jovens escritores e que estava ali a fazer um novo movimento, não é, de edição de novas vozes. Em relação à Clara Capitão, nós já nos conhecíamos, e em 2013 começámos a conversar, e eu gostava muito da maneira como ela olhava para a literatura e sobretudo dos livros que ela publicava. Gostava muito da coleção que a Clara publicava nessa altura na Alfaguara, e depois acabámos por começar a trabalhar juntos, e hoje em dia damos maravilhosamente. É mesmo uma combinação perfeita, porque a Rosário foi muito importante para mim nos meus primórdios enquanto romancista, foi mesmo importante, e a Clara é muito importante hoje para o meu desenvolvimento, portanto são as duas igualmente importantes. Muito interessante o capítulo que tu escreves a falar sobre elas, e a Uhum. teoria dos fornos, o forno mais quente, que é Sim, a o barro. Rosário, e que cose o barro até se tornar um bloco bastante duro, e agora a Clara, que é um Não, mas eu forno. não digo isso, não acho que a Rosário faça isso, acho que temos que ter cuidado para que isso não aconteça, mas eu acho que a Rosário já é uma excelente pessoa, e depois é uma maravilhosa editora, e tem um cuidado incrível com o texto. Se calhar para esta fase em que eu estou, pronto, se calhar estou bem, estou melhor com a Clara agora, mas nunca se sabe, e são duas pessoas pelas quais eu tenho imenso respeito, porque também elas são, num certo sentido, pioneiras, não é? Porque não há muitos editores em Portugal a fazer aquilo que elas fazem, que é pegar no texto e pôr as unhas no texto, sem medo de dizer ao escritor que já ganhou o prémio não sei das quantas, que isto precisa ser melhor. E isso é preciso coragem, porque grande parte dos escritores, mesmo alguns deles, diriam: não, desculpa, então não quero. E eu sei desses casos, de escritores muito conhecidos que passam pelas mãos destas editoras, e elas, quando sugerem mudanças na estrutura, nas personagens, etc., eles dizem que não. Olha, dar-te aqui só uma indicação. Nós estamos a ter espectadores de várias partes do mundo, Uau! inclusive nos Estados Unidos, New Ok. Jersey e uma série de outras cidades estão a Olá, acompanhar. Nova Jersey. E boa sorte para vocês. Espero que a vossa vida Sim, em novembro melhore substancialmente. Vamos claro. ver. Antes de ir à pergunta da Daniela Pereira sobre o espaireceramente, tenho uma curiosidade muito particular. A Maria do Rosário Pedreira é uma editora bastante exigente. Uhum. Uh, Como é que foi esse encontro? Porque eu suponho que ela não tenha vindo com muitos paninhos quentes, tenha sido uma abordagem ao que tu fazias muito forte, dura, e com novato Sobretudo ao princípio, porque eu era um desconhecido completo, não é? E, portanto, não tinha nada que me tratar como isto ou aquilo. Quer dizer, tratou-me com imensa simpatia, mas quando fomos ao texto foi duro para mim perceber que não estava, perceber que não era perfeito, ou seja, perceber que os textos precisam de uma segunda de mão, de uma terceira de mão, às vezes de uma quinta de mão, não é? Mas não foi. Acho que isso estava mais relacionado com a minha própria vulnerabilidade e com o meu ego de escritor do que propriamente com alguma coisa que a Rosário me tenha dito, porque tivemos sempre uma relação ótima, nunca discutimos, nunca entramos em atrito. Às vezes eu zangava-me sozinho, pronto, mas zangava-me mais com o facto de não ter feito aquilo logo perfeito à primeira, não é? do que propriamente com alguma coisa que tenha acontecido. Por isso eu acho que
sempre nos demos muito bem. Sim, não, a mim interessava-me era Uhum. a forma como tu recebias esse impacto, ou seja, Ok. eu não duvido que ela Sim, sim. nunca te bateu, nem esteve perto disso, mas Esse impacto é sempre é um impacto difícil, é como pá, já que estávamos nas para as comparações com a bola, no futebol, pá, é como se o Jorge Jesus agora fosse dizer a um jogador de 17 anos que ele corre muito, mas se calhar está pá, quer dizer, devia parar um bocadinho mais, sabes? E devias parar um bocadinho mais. Pronto, e se calhar essas correções que parecem insignificantes, mas são tão importantes quando estás a começar, dói um bocadinho, porquê? Porque mexem no teu ego, mexem na tua estrutura e na tua armadura, não é? E sobretudo um escritor hum, tem uma relação muito íntima com aquilo que faz. Não, pronto, se calhar a comparação com o futebol aqui não é ideal, porque no futebol há outra margem de manobra, não é exatamente uma coisa íntima que está ali a ser feita. A escrita não, a escrita parece que é um pedaço de nós e portanto, quando um editor mexe, está a mexer naquele pedaço de nós, mas os bons editores sabem que estão a fazer isso e portanto têm cuidado com as coisas que dizem e não são excessivamente duros, mesmo que o escritor às vezes careça de sim. alguma Olha, disciplina. estamos a entrar na reta final. Vamos Ok. então despachar aqui duas perguntas. A da Daniela, que era sobre o que é que tu fazes para espairecer a Ok. mente, e temos também uma pergunta da Mónica Correia. Gostava de saber quais são os livros da tua vida. Olha, para espairecer eu faço várias coisas que são muito simples. Por exemplo, andar de bicicleta. Outra delas é tocar guitarra, que é uma coisa que eu gosto nos últimos tempos. Vou dar passeios, leio muito, que é uma coisa que, que de certo modo ajuda-me a espairecer a mente e não faço nada de especial, não sou assim uma pessoa muito. Quer dizer, tenho hobbies, sim, mas não tenho nada assim de muito específico que gosto de fazer todos os dias e que seja aquilo que me ajuda a descontrair. Não, tenho várias coisas que vou fazendo hum, e ajuda-me também às vezes a afastar um bocadinho da escrita e dizer que se lixe. Hoje não vou escrever e hoje não vou prestar atenção a isto e hoje vou só existir e só andar por aqui como uma criatura que anda por A aqui. música está parada? Está parada para fora, para dentro não. Continuas com os teus Floating Heroes, não é? Não, não, eu já não Não? toco com eles há anos, não. Hoje em dia toco em casa à noite sozinho, adoro. Sim, toco guitarra sozinho à noite, é tipo a coisa que mais gosto de fazer. E os livros da tua vida? Olha, eu digo sempre os mesmos, mas pronto, eu acho que não consigo passar por cima do Ano da Morte de Ricardo Reis, que acho que é um dos livros, é talvez o livro que eu mais vezes reli e ao qual mais vezes volto quando preciso de uma espécie de amparo, porque o Ano da Morte de Ricardo Reis tem tudo aquilo que eu gosto num romance, tem uma voz extraordinária, tem um tom, o tom do livro é a própria melancolia, que eu acho aquilo uma coisa lindíssima, tem um fantasma, que é o Fernando Pessoa, e eu gosto de livros com fantasmas. Tem o Ricardo Reis, que é aquele homem que nunca existiu, não é? E, portanto, acho que é um romance inultrapassável. Hum, Às vezes alterno entre o Moby Dick, que eu acho que é um livro extraordinário para qualquer idade, mas que é um livro que também pode estar um bocadinho datado, ainda que seja extremamente original e contemporâneo na sua composição. É um livro que arruinou a vida do Melville e que hoje em dia é um bocadinho, é um clássico, né? Um, e sem dúvida o Crime e Castigo, que foi o primeiro romance que eu li e que me marcou enormemente. Mas mais recentemente tenho lido coisas extraordinárias. Por exemplo, nunca mais me esqueço de ter lido Expiação, do Ian McEwan, que eu acho que é um dos grandes romances do século XXI, não sei se é 20 ou 21, não é? Do século XXI, os livros do Roberto Bolanho, que eu acho que são quase todos imperdíveis. Epá,
tanta coisa. Uma escritora americana que eu tenho lido recentemente, que acho absolutamente incrível, chamada Elizabeth Strout, o Jonathan Safran Foer, que é um escritor do caraças, enfim, há tanta gente. Um, o- por exemplo, a Dulce Maria Cardoso, que eu acho que é uma escritora incrível, e tanta coisa. Claro. Há Olha, o vamos Afonso Cruz, sim. sei lá, tantos. Estava a ver que não falavas de um autor que eu agenciasse. Por acaso não foi de propósito. É porque É, eu gosto do Afonso como pessoa e como escritor. sim, aqueles 100 euros que combinamos não têm nada a ver com esta conversa. Não, Olha, vamos à última pergunta. está bem. A Marta Cruz diz que depois de ler o manual sentiu que ninguém escreve sozinho e que é necessário que o escritor fique mais vulnerável ao que dizem e sugerem os seus editores. Se o João tivesse de sugerir algum exercício aplicável ao nosso dia a dia, que lhe parecesse preparar o jovem escritor para esse embate, para essa vulnerabilidade, qual seria? O que é que prepara Uh, o escritor para lidar com o editor? Marta, eu acho que o melhor exercício é mesmo a pôr esse jovem escritor dentro de uma sala, fechar a porta e ver quanto tempo é que ele consegue estar lá dentro. Este é um exercício muito, muito complicado, porque eu acho que ao princípio, se for uma pessoa particularmente jovem e inexperiente, talvez 15 minutos seja o máximo, antes da pessoa sair dali a correr em pânico, e conforme os dias passam e as semanas e os meses, vamos descobrindo que conseguimos estar nessa sala meia hora, depois 1 hora, depois 3 horas, depois 5. Eu demorei quase 20 anos até conseguir estar nessa sala durante 4 ou 5 horas, e mesmo assim às vezes dói. Por isso eu acho que o grande desafio dos escritores é mesmo esse, é conseguir estar ali com o ofício durante algum tempo. Não é nada fácil, porque tudo o que é distrações, alternativas, coisas mais fáceis, de repente aparecem, né? De- Quando se está ali perante a página em branco, ou perante a página que se escreveu ontem e que não é assim tão boa e tem que se continuar, de repente tudo parece uma coisa absolutamente fantástica. Ir tocar guitarra, ir dar comida ao gato, ir comer uma sanduíche, ir dar um passeio, tudo menos aquilo. Eu acho que o grande desafio é entrar no quarto, fecha a porta e ver quanto tempo é que consegues estar lá dentro. Se conseguires só 15 minutos a princípio, não é nada mal. Daqui a uns anos vais conseguir estar 3 horas. É um ótimo conselho. Olha, João, só para tu teres noção, este Oeiras Ler Olhos nos Olhos é um evento que vai durar até dezembro e que movimenta uma série de parceiros que faz com que estas conversas cheguem muito mais longe do que alguma vez poderiam acontecer de outra forma. Eu vou dar aqui só conta de alguns dos parceiros que estão a trabalhar connosco e para que as pessoas percebam até Claro. onde nós chegamos. O Camões, o Centro Cultural Português em Maputo está a trabalhar connosco, Uhum. Livraria e Editora Martim Fontes no Brasil também. Temos também o Sempre um Papo e a Filiar à Chá Sim, eu conheço esses dois. com o Afonso Borges, a quem mandamos um abraço, também a colaborar connosco. A Filipe Poços, da Gisele Correia, em Poços de Caldas, Minas Gerais, também a trabalhar connosco. A Pós-Fácil, o PEN Clube da Guiné-Bissau, o Centro Nacional de Cultura, também a UCLA, a União de Cidades de Língua Portuguesa, também a colaborar connosco. E para divulgar estas sessões, nós temos uma série de instituições, desde livrarias, blogs, Que outras bom. formas de comunicação ligadas à cultura e ao livro que estão a divulgar e a partilhar esta conversa que nós estamos aqui a ter e por isso mesmo estava-me a esquecer, a Academia de Letras de Cabo Verde também participa connosco e portanto acabamos de estar aqui em praticamente todo o mundo de língua portuguesa, em quase todos os países lusófonos que podem acompanhar-nos em diferentes fusos horários. Deixar uma nota final para 2 a 8, dia 8 de julho, vamos estar à conversa com o Germano Almeida, às 21h30 também, um escritor também muito divertido e que proporciona sempre ótimas conversas e que tem uma
uma visão muito, muito distendida sobre o ofício de escritor e que brinca com isso e em vários livros ele goza com a questão da escrita e o mundo da escrita. João, gostei muito de conversar contigo. Muito obrigado, eu também gostei. Obrigado a todos. Apesar do confinamento, continuas com um ótimo aspecto. Tu também. E mais uma vez sugerir a toda a gente que leiam este Obrigado. manual de sobrevivência de um escritor, ou o pouco que sei sobre aquilo que faço, e que está, para já ainda vamos a meio do ano, mas está entre os 3 melhores livros de não ficção que li este ano, e é um belíssimo livro, quer queira ser escritor, quer seja apenas um leitor, e ser apenas um leitor em Portugal já é uma grande coisa. Precisamos de mais gente que goste de ler. João, um grande abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tito. Um abraço. Obrigado, um abraço.